Glória a Deus. Chamar o Davi aqui. Vem cá, meu irmão. Glória a Deus. Da minha esposa também não cabe mais pulseiras. Glória a Deus. Isso. Pode trazer as ofertas. Nós vamos orar pelo Davi e vamos orar também pelas ofertas aqui. Em nome de Jesus. Você pode levantar suas mãos, por gentileza? Temos pessoas em pés aqui. Tem lugar? Diaconia você já tem lugar para vocês? Fique à vontade. Acho que a diaconia vai pegá-los aí daqui a pouquinho. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te entregamos, Senhor, cada oferta, cada dízimo, Senhor, que foi entregue aqui nesse lugar. Pai, nós te louvamos, Senhor, nós pedimos a Ti mais uma vez, Senhor, abençoa, Senhor, cada Senhor, ofertante, cada dizimista, Senhor, na provisão, Senhor, que Tu, Senhor, sabe, Senhor, que cada um precisa. Então nós pedimos a Ti, não fazemos isso, Senhor, absolutamente por uma troca, mas fazemos isso por amor. Mas a Tua palavra também nos ensina que Tu és o Deus que supre todas as nossas necessidades. Então eu peço a Ti, abençoa os nossos irmãos aqui, Senhor, que eles tenham, Senhor, sabedoria, graça, que eles tenham, Senhor, toda, Senhor Jesus, Pai, leveza, Senhor, para administrar as finanças, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço isso, abençoa a tua casa, que tenhamos sempre sabedoria, Senhor, para lidar com tudo aquilo que tem nos dado. Nós te louvamos, Senhor, por esse tempo, em nome de Jesus. Nós pedimos mais uma vez, abençoa o Davi, Senhor, teu filho, Senhor, é amado, Senhor, Davi, Senhor, é um pai, é um homem, Senhor Jesus, que eu tenho prazer, Senhor, de andar junto. Nós temos prazer, Senhor, de ver, Senhor Jesus, o crescimento, Senhor, do Davi. Nós te louvamos por isso. Nós pedimos mais uma vez, fala com o teu filho, abençoa, Senhor, a casa, abençoa, Senhor, a sua esposa, e abençoa, Senhor, as nossas vidas aqui essa manhã. Que tenhamos corações, Senhor, prontos e disponíveis, Senhor, e limpos para ouvir, Senhor, a tua palavra que tu tens separado para essa manhã, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia, igreja. Bom dia, irmãos. Paz do Senhor. Privilégio, sempre uma honra poder compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem falado, ministrado no meu coração nessas últimas semanas. Não sei se vai ter a arte aí. Bom, nós tivemos, como vocês sabem, muitos sabem que nós tivemos aqui, na verdade, em fevereiro, né, o nosso acampamento de jovens e adolescentes. Foi uma alegria estar lá, foi um privilégio também, tive a oportunidade de compartilhar um pouco lá também. E como todo bom acampamento, existe o pós-acampo. E nós tivemos também no final de março. E normalmente o pós-acampo, só para vocês entenderem, é uma extensão do que foi o acampamento. Então normalmente é um dia. Em geral, costuma ser um culto de algumas igrejas, ou todo mundo vai se encontrar no mesmo lugar. Mas esse ano foi diferente, foi um day use lá no 48. Inclusive, excelente ideia dos nossos líderes gerais, vulgo Nando e Nath. Estão acertando com frequência. E foi muito bom esse day use, e foi um tempo muito gostoso de comunhão também lá com os irmãos. E num certo momento lá, na verdade, bem no começo, assim que a gente chegou, né, a gente teve um momento de louvor, de adoração, a gente chegou e praticamente começou o culto. E eu confesso para os irmãos que no começo mesmo eu estava um pouco difícil de me conectar ali. A gente, quando começa a aprender um pouquinho, a gente fica meio chato, né? E a gente começa a reparar nos detalhes, e isso é horrível. Eu acho muito genuíno quando, na verdade, né, as pessoas elas simplesmente se entregam sem saber de nada e flui ali no momento de adoração, sem perceber nada. Mas quando a gente começa a conhecer um pouco, a gente coloca uma capa de perfeição, né? E começa a simplesmente ficar observando. Nada sobre a musicalidade em si, mas na verdade os detalhes ali, coisas que não sei nem de 10% que aconteceu, mas às vezes você nota algum erro ali de som ou de sei lá, telão e tal. E eu confesso que eu estava um pouco difícil de me conectar ali. E, cara, eu penei, na verdade, para né, me envolver ali e o momento de adoração acontecendo. Até que, depois de um bom tempo, eu
conseguir ali, né, focar e realmente parar de ficar observando e, na verdade, começar a contemplar o Senhor e começar a me envolver ali no momento de adoração. E quando finalmente, né, meu coração se colocou ali mesmo em adoração a Deus, Ele me fez perceber um menino que estava perto ali de mim, perto da galera que estava ali. E só para vocês entenderem, a faixa ali mínima de idade foi 11, 12 anos, né? Nesse acampamento. E assim, eu não tenho certeza, porque eu não perguntei, mas certamente ele era top 3 mais novos daquele acampamento. Ele, até pela feição, o rosto ali mais criança, né? Pelo tamanho também. Certamente ele era um dos mais jovens que tinha em todo aquele acampamento de mais de 500 pessoas. E o Senhor me fez separar esse menino que no momento de adoração estava completamente entregue em adoração ao Senhor. Ele me fez notar que aquele menino, mesmo na pouca idade, estava completamente rendido ao Senhor em adoração e pulava e se entregava. E tinha outras crianças, crianças não, né, uns pré-adolescentes, assim, mais ou menos da mesma faixa etária. A gente sabe que na cidade é muito difícil eles se entregarem assim por vergonha, né, de enfim, o que os outros vão pensar. Mas aquele menino não estava nem aí, ele estava completamente entregue ali em adoração, e fechando o olho, e levantando o braço, e se rendendo, e com seus olhos cheios de lágrimas. E naquela hora que eu olhei aquele menino, e reparei ele completamente envolvido em adoração, veio como uma flecha no meu coração, e um constrangimento ao mesmo tempo, falando: quando foi que você perdeu essa adoração? Quando é que foi que você se acostumou demais a ponto de parar de se entregar? E naquele momento eu me constrangi, eu comigo mesmo ali, e ali, se eu não estava conectado, eu me conectei. E cara, Deus começou a falar comigo ali de uma forma grandiosa sobre a essência, né? E nós até cantamos aqui sobre a essência da adoração, mas muito além da música, mas na verdade sobre um coração de fato rendido a Ele. E naquele mesmo momento, o Senhor me lembrou de um texto, e eu quero convidá-los a abrir comigo em Mateus, capítulo 18. Eu não sei se vocês, para quem aqui, né, tem a prática de levar alguma palavra, alguma PF, culto e tal, sente esse problema, mas eu confesso que eu tenho um certo problema de pensar no título da palavra. Às vezes a palavra vem de forma vertical, assim, né? Vem tudo de uma vez, legal, mas aí quando eu começo a pensar, putz, mas qual que é o título? Confesso que para mim é a parte mais difícil. Mas Deus é tão bom que tem temas que Ele já dá até o título na Bíblia, né? Ele dá o tema, Ele dá a explicação, e ali mesmo Ele já dá até o título. Então, o título é o maior do reino dos céus. Se a sua Bíblia aí tem título, né, nos capítulos, certamente deve estar escrito assim: o maior no reino dos céus. E Jesus fala sobre isso também. Mateus 18, quantos abriram? Amém? A partir do versículo 1, ele fala assim: naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Versículo 4, portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Vou ler de novo. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram quem é o maior no reino dos céus, e chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança, este é o maior no reino dos céus. Eu queria destacar para vocês e para a gente pensar junto sobre essa condição que o Senhor dá para entrar no reino de Deus. Ele fala aqui como uma espécie de pré-requisito. Então, certamente, a maioria aqui já passou por algum processo seletivo, ou até já fez algum processo seletivo, se você tem algum cargo de liderança. E assim, em todo o processo seletivo, antes mesmo de você se inscrever, existe algo chamado pré-requisito.
E você precisa cumprir esses pré-requisitos, ou pelo menos a maioria deles. Ter tal formação, ter tal habilidade, ter tal curso. E aqui Jesus, ele fala para nós uma espécie de pré-requisito para entrar no reino de Deus. Ele fala, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Ele fala para nós, em outras palavras, que para que você entre no reino dos céus, para que de fato você se torne salvo e faça parte da eternidade junto comigo, existe um ponto que você precisa se tornar, que é como criança. E aqui eu já queria deixar uma verdade, que ser criança é diferente de fazer criancice. O Senhor não quer, em forma nenhuma, que a gente seja irresponsável, imaturo. Ele não quer, de forma nenhuma, que a gente seja infantil no sentido das atitudes, como birra, sabe? Mas Ele quer que nós sejamos como criança. E aquilo que a gente vai discorrer nessa manhã é o que ser como criança significa para o Senhor. E Ele fala muito mais sobre, na verdade, um coração de criança, como uma humildade e como uma identidade de criança. Como aqueles que são maduros na fé, que discernem o bem e o mal, mas que não perdem a essência de uma criança. Em Romanos 16, no versículo 19, na parte B, ele fala: quero, no entanto, que sejam sábios em relação ao que é bom e puros em relação ao que é mal. Em outras traduções, puros vai ser inocentes. E é isso que ele quer que nós entendamos desde já. Que ele não deseja de nós uma inocência imatura. Ele, na verdade, fala: quero que sejam sábios na relação do que é bom. Eu quero que vocês entendam o que é o bem e o que é o mal. Mas que vocês sejam inocentes naquilo que provém do mal, ou seja, naquilo que é mal, induz o mal, naquilo que é fazer o mal. E nós podemos olhar para a criança e a gente poderia aqui falar sobre até mesmo aquilo que o Senhor colocou na criança de forma fisiológica mesmo, de forma, olharmos para a ciência, olharmos para o que uma criança, de forma até física, representa para nós e como ele pincelou, como um belo artista, as mensagens que ele passa através de uma criança. Mas eu queria aqui destacar 3 verdades de forma breve sobre o que é, na verdade, o princípio de ser a criança no reino de Deus. Volta comigo para o texto de Mateus 18. Então, a primeira verdade é que ser como criança é entender que o reino é invertido. Ele fala no versículo 1, na primeira frase: naquele momento, os discípulos chegaram e perguntaram. Existem outros relatos do Evangelho, Marcos e Lucas, que no capítulo 9 de ambos os relatos, tanto de Marcos quanto de Lucas, vai falar sobre esse mesmo trecho, essa mesma pergunta dos discípulos. E lá eles mostram para nós o contexto até mais ampliado do que foi, na verdade, essa pergunta. E se a gente olhar um pouquinho para trás, no capítulo 16 de Mateus, ele vai mostrar Jesus começando a falar muito sobre os céus. Ele fala ali, ele mostra Jesus falando muito e apontando muito para o céu, para a eternidade. E ele começa a falar também, no final do capítulo 16, muito sobre a sua morte. Então ele começa até de forma explícita, apesar dos discípulos não entenderem, ele começa a falar sobre o fato de que ele sofreria, o fato da cruz, o fato de que ele seria humilhado, de que ele seria ali colocado em lugares de humilhação, em lugares de perseguição. Ele seria ali, ele iria apanhar, ele iria sofrer num lugar ali de cruz, de morte. Ele falou que ressuscitaria, mas ele fala muito sobre os sofrimentos que estavam para chegar. E a pergunta dos discípulos era: quem é o maior no reino dos céus? Isso, de primeiro momento, e até em Marcos, se nós lermos no capítulo 9, vai falar que eles se aproximaram de Jesus e perguntaram. Eles, em outras traduções, vai falar que eles se prostraram diante de Jesus e perguntaram quem é o maior. E de primeiro momento a gente pode olhar e eles se prostraram e, uau, isso deve ser genuíno, deve ser bom, Eles se prostraram, eles tiveram uma atitude de crente, eles estavam ali com uma roupa de crente, eles falaram como crente, talvez eles tivessem orado como crente, mas quando eles abrem a boca, a pergunta revela o verdadeiro coração: quem que é o maior?
Enquanto Jesus estava falando sobre humilhação, sobre cruz, sobre sofrer, sobre ser servo, sobre ser humilhado, eles se importam em perguntar: quem é o maior entre nós? Aqui a pergunta que a gente lê é: quem é o maior no reino dos céus? Mas em Lucas vai mostrar que a pergunta, na verdade, falava muito mais sobre eles estarem se comparando. Esse contexto também fala de que antes deles perguntarem, eles estavam discutindo entre si quem era o maior. Então, a pergunta não revela uma curiosidade de saber, de entender, de querer aprender. Não. Eles queriam, na verdade, ver quem estava ganhando. Eles queriam ver, na verdade, quem dentre eles poderia se destacar mais. Há alguns teólogos que falam que essa discussão começou a partir do momento em que Jesus fala sobre Pedro, né? De que aquele contexto ali no capítulo 16 vai mostrar isso. De que ele pergunta: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro responde: tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo. E aí Jesus fala sobre essa verdade: eu vou estabelecer a minha igreja, você será o líder, você será Pedro, você terá a chave, eu te darei a chave do reino dos céus. E talvez ali começou a discussão então entre eles, de quem então é o maior. Eu imagino, a Bíblia fala que eles discutiam entre si, mas ela não explicita o que exatamente eles falaram, mas se você me permite, eu gostaria de imaginar junto com você, Pedro recebendo essa palavra então, e falando: gente, vamos lá, vocês estão aqui discutindo quem é o maior, mas claramente sou eu. Não, eu não sou nem Simão mais, eu sou Pedro, eu vou ter a chave do reino dos céus. Mas aí talvez André olhou para ele e falou: beleza, amigão, você é Pedro mesmo, é isso aí. Mas se não fosse por mim, você nem teria conhecido Jesus. Você fez o gol, mas eu dei assistência. Se não fosse por mim, você nem ia nem saber quem é esse cara. Aí talvez Tiago virasse e falasse: beleza, mas eu tive com você no mesmo lugar, Pedrão. Você estava na transfiguração, eu estava lá. Você estava na ressurreição de Jairo, eu estava lá. Você é amigo íntimo, eu também sou. Mas João poderia falar: mas eu sou quem ele ama. Eu sou aquele que deita no peito dele. Mas aí talvez Judas pudesse falar: tudo bem, mas vocês estão comendo aí? Vocês estão tendo o que comer? É porque eu controlo o financeiro. A bolsa está comigo, o balanço financeiro está positivo. Talvez eles estavam discutindo entre eles quem era o maior. E Jesus, ele deixa claro que eles não tinham entendido nada. E de verdade, esse mesmo contexto dos discípulos, eu acho que acontece hoje também. Eu não sei o que vocês acham. Não sei se nessa igreja, eu acho que não, mas em muitas acontece. O contexto de comparação, o contexto de maioridade, o contexto de saber quem é o maior, de saber quem é o melhor. O contexto, cara, quantas vezes talvez a gente já não tenha conversado, até de uma forma em tom de brincadeira, mas que revela algo dentro de nós. Putz, quem é o melhor dos pregadores? Pastor Evandro, falar que mais ou menos, viu? O Nando grita muito. Pastora Sandra é engraçada, talvez ela subiu um pouquinho. Sucena é palavra. Eu não vou nem entrar nesse mérito aqui. Mas, cara, talvez a gente pense nisso. Talvez a gente passe por aquela porta e veja quem é que está no violão e já recua. Ou já entra mais feliz. E, cara, talvez isso seja até inconsciente em nós, mas revela um coração de que busca a comparação e a maioridade, que busca se eleger e se justificar pelos atos. O mundo prega sobre isso. Hoje a pregação no mundo é: quanto mais você fizer, mais você terá, mais posição você tem. Enquanto Jesus estava claramente dizendo: ei, quanto menor você for, quanto mais você se entregar. Em Marcos vai até falar no versículo 35, se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último e servo de todos. E então, nesse contexto, e para explicar aos discípulos, e estendendo isso a nós, ele pega então uma criança. Versículo 2, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão. Esse detalhe de colocou no meio deles, né, em algumas
traduções também falam que ele colocou no colo dele, né? Jesus colocou a criança no colo dele. E não foi ali para brincar entre os grandalhões. Não foi porque o pequeno ali queria talvez ter algum tipo de brincadeira. Não. Mas a criança ali estava em tom de ensino para os grandes. O pequeno ali estava ensinando os grandes alguma verdade. E que Jesus estava querendo mostrar é que ali, aquela criança, e apontando para ela como sejam como ela, está falando sobre esse reino que é invertido. Porque ela não se oferece para ser grande. Presta atenção, ela é chamada pelo grande. O reino de Deus é sobre esse reino invertido que não se destaca porque você deseja uma posição, mas que talvez Deus te chame porque Ele é. Tem uma frase, né, que diz, e tem gente que acha até versículo, mas essa é uma frase que é verdadeira. Jesus, ele não escolhe os capacitados, né, ele capacita os escolhidos. E o que aquela criança está ensinando para nós naquele momento é que o reino ele é de ponta cabeça. O reino ele é invertido. Aquele que acha que é grande, esse é o pequeno, e aquele que entende que é pequeno, esse é o grande. Jesus fala, eu não vim para aqueles que acham que são algo, eu vim para aqueles que entendem que não são. Eu vim para aqueles que entendem que são doentes. Eu não vim para aqueles que acham que estão bem, que estão são, que estão saudável. Eu vim para aqueles que já entenderam que estão doentes e que precisam de mim. Este é o reino de Deus. Este é o reino invertido. O pequeno ali ensina o grande. O pobre que é o rico. O servo que é o Senhor. Eu amo um salmo, uma parte do salmo que fala que o Senhor faz a mulher estéril ser uma alegre mãe de filhos. Essa é a verdade, este é o poder do reino de Deus. É aquele que olha para uma mulher estéril e fala, essa será uma alegre mãe de filhos. E a verdade do reino de Deus não é apenas que ele tira o poder de deixar uma mulher que não tem capacidade de ser filho se tornar mãe. Mas o detalhe é que importa, ele fala que se torna uma alegre mãe de filhos. O poder do reino de Deus não é apenas te tirar do A para o B, mas gerar uma alegria que só vem dele. Este é o reino invertido. E ser como criança é entender que o pequeno é o grande. É entender que é dessa forma que o Senhor age. É entender que o servo que é o maior. A segunda verdade é que ser como criança é ser humilde. Vamos comigo para o versículo 4 de Mateus 18. Versículo 4, portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Jesus agora, ele primeiro estabelece, o fato dele chamar a criança, ele estabelece isso. Gente, vocês estão olhando para o lado errado. Vocês estão achando que vocês são os maiores, mas ei, é para essa criança que eu quero que vocês olhem, observem e aprendam. E agora, o segundo ponto é, eu quero que vocês sejam humildes com essa criança. Agora, ele ensina sobre humildade, porque ele é a figura da humildade. Alguns domingos para trás, a Nath pregou sobre ser manso e humilde. Eu te recomendo ir para o YouTube e olhar em detalhes o que significa isso. Mas eu quero pincelar aqui para você que Jesus, ele aponta para a criança e ele fala, é neste nível, é neste padrão de humildade que eu desejo que vocês sejam. Por quê? A criança não se ofereceu para estar lá. A criança foi chamada para estar lá. É sobre isso, é sobre este padrão, é sobre esta humildade que ele deseja que nós tenhamos em coração. O Senhor ama ensinar com os pequenos. E eu não consigo não lembrar de vários exemplos bíblicos de que o Senhor ensina para nós que através dos pequenos ele fez grandes coisas. E entenda, não é para que o fim não é a posição de alguém que saiu de baixo e foi para cima. O fim é a glória dele. O fim é para apontar que isso só foi possível por conta dele. O fim é para apontar, como Paulo apontou, que na fraqueza dele é que ele se tornava forte, porque o Senhor era suficiente e a graça bastava. Não tem como não lembrar de Davi, um pequeno, o último,
que foi escolhido entre os irmãos. De Samuel, que como pequeno ouviu a voz do Senhor e respondeu o seu chamado. Não só pequeno de idade, mas também pequeno de relevância, como Abraão, que não tinha, vivia em uma terra distante. De repente o Senhor chama ele para ser pai de multidões, sem poder ter um filho. Esse é o reino de Deus. E ele destaca para nós que a falta de humildade nos deixa fora do reino. Se ser como criança é ser humilde, e ser humilde, e ser como criança é o que vai nos levar para o reino de Deus, logo, se não somos humildes como uma criança, nós estamos fora do reino de Deus. E a Bíblia toda vai discorrer sobre essa verdade. Em Gênesis 3, nós vemos que Adão e Eva foram, por conta de querer ser que nem Deus, ficaram fora do jardim. Em Daniel 4, Nabucodonosor fica fora do reino por conta da sua soberba. Satanás, por conta do seu orgulho, fica fora dos céus. Da mesma forma, nós, se a soberba ganhar o nosso coração, se o orgulho, se o ego, se a falta de perdoar e a falta de perdão, se a falta do arrependimento, se a falta de ser corrigido, for uma verdade que reine em nosso coração, isso nos afastará do reino de Deus. E a pergunta dos discípulos revelava também uma angústia em saber quem estava mais acertando. Mas o reino de Deus, meu irmão, se você pode sair com essa verdade, é que ele não é sobre quem mais acerta, mas sobre quem mais se arrepende. O reino de Deus, e entrar no reino de Deus é ser como uma criança, porque ela não vislumbra os acertos. Pelo contrário, quem tem filho aqui sabe falar até melhor do que eu, é muito provável que você, se você já tem um filho mais velho, mas se você está vivendo essa fase, você vai perceber que os filhos mais erram do que acertam. A gente estava ontem no curso de casais, e o pastor Josué falou sobre os filhos, e foi um tempo muito bom, e também o pós, em que a gente conversou, e a gente falou muito sobre isso, A gente falou sobre quanto os filhos, na verdade, eles exigem um desafio de nós, de vocês, na verdade, eu ainda não estou querendo dizer nada. Não sei, na verdade, de repente chega uma mensagem aqui, Mas os filhos exigem, uma postura dos pais de muita paciência e um desafio muito grande, porque eles erram mais do que acertam. Na verdade, são pessoas que estão em formação de errar menos. Porque se nós adultos erramos, os filhos erram mais. Eles estão sendo moldados para errar o menos possível. E ser como criança, quando Jesus fala sobre isso, ele está falando isso para nós. Ei, eu não quero a tua performance de forma 100% sem erro. Eu não quero que você seja aquele que se destaque pelas suas habilidades, pela sua performance, pela sua posição. Isso tudo, na verdade, é consequência de uma identidade que você já tem formada nele. O fazer, ele é uma consequência de entender que você é. Se a gente lembrar e o pastor José falou disso, de Jesus quando é batizado e ele sobe depois das águas, ele ouve da parte de Deus: você é aquele que vai ser crucificado. É isso? Você é aquele que vai morrer pelos outros. Isso era a obra de Jesus, e ele foi destinado para isso. E isso é verdade, graças a Deus que ele fez isso. Mas o que ele ouve da parte do próprio Pai, do próprio Deus, é: você é meu filho amado. Ou seja, uma identidade antes de uma obra. Entendem? É entender que você é, e por isso você faz. E não você faz para ser. E a humildade envolve isso. A humildade envolve você entender que, cara, eu preciso entender que eu me arrependo mais, e isso é o que vai me levar ao reino de Deus, e não a quantidade de acertos. No fim da vida, o Senhor não vai fazer um checklist para saber o quanto você acertou e errou, e talvez isso entre, mas é entender que o teu coração esteve sempre no lugar certo. Tiago 4, no versículo 6, se você puder abrir comigo, Tiago 4, no versículo 6.
Tiago 4,6 vai falar assim: ele, porém, concede-nos graça maior. Por isso diz a Escritura. E aí ele faz referência a Provérbios 3. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Em outras traduções, vai falar que ele resiste aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E, meu irmão, sabe por que ele resiste aos orgulhosos? Sabe por que ele resiste aos soberbos? Aqueles que têm dura cerviz, aqueles que são altivos de coração, porque nesses corações há o mesmo sentimento que houve em Satanás, que por conta do seu orgulho caiu. Agora sabe por que ele concede graça aos humildes? Porque nesses corações há o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E Paulo vai nos exortar, Paulo vai nos incentivar. Ei, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não usurpou, ou seja, não escolheu, não desejou ficar como Deus naquele momento, mas se esvaziou para ser como figura de homem, e se esvaziou ainda mais para ser humilhado em morte de cruz, a ponto de ser ali crucificado nu para nos salvar. Esse é o nível de humildade que o Senhor deseja de nós. É se esvaziar, é não desejar as grandes posições, é não desejar os grandes anseios, os grandes aplausos, é não desejar os grandes holofotes. O que os discípulos não tinham entendido ainda naquele momento, apesar de Jesus estar sendo extremamente explícito, mas ali ainda existia uma necessidade de se encontrar em uma posição superior. Não sei se você já viu The Chosen, aquela série, a gente sempre fala dela porque ela representa muito bem. E até nesse mesmo momento, né, em que Jesus fala de Pedro e tal, muda o nome dele, você percebe o jeito de andar que fica diferente. Eu amo os detalhes dessa série. Porque ele começa a andar de uma postura diferente, ele já começa, as pessoas ainda se acostumando com o nome, chamam ele de Simão, ele fala, não, é Pedro. Simão, quem é Simão? Então, cara, essa postura, ela não é saudável, porque o Senhor, ele deseja dar a muitos, talvez não a todos, mas a muitos alguma posição mais relevante. E graças a Deus, porque existem pessoas assim. Graças a Deus, porque existem pessoas que são usadas pelo Senhor para falar para multidões, e que bom que o Senhor concede graça. Mas isso é correr atrás do vento, né, que Eclesiastes fala. Isso é apenas passageiro. Isso é um momento apenas de alguma estação. O que vai ser de forma eterna nós, o que o Senhor espera de nós, é que nós tenhamos para sempre um coração rendido a Ele. E sabe por que Ele escolhe a criança? Existe uma frase que não sei o autor, mas que certamente você já ouviu. Que meninos querem ser homens, homens querem ser reis, reis querem ser Deus, mas somente Deus quis ser menino. Sabe por que Ele escolhe a criança? Porque Ele, sendo Deus, quis ser criança. Sabe por que Ele escolhe a figura de uma criança? Porque Ele poderia fazer de diversas formas a gente ser salvo. Ele poderia não ter tocado em absolutamente nada, mas Ele decidiu se tornar um bebê, uma criança, de forma vulnerável, para ensinar para nós que nós também precisamos ter corações vulneráveis. Esse é o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E a terceira verdade é que ser como criança é amar genuinamente. A criança naquele momento mostra aos discípulos que quanto maiores eles buscam ser, menores eles são considerados no reino de Deus. Mostra que, na verdade, está tudo errado se eles estão pensando em ser o maior. A ponto de Jesus falar, ei, olha o que ele fala no versículo 3, se vocês não se converterem e se tornarem como crianças. O que ele está falando em outras palavras é, se vocês estão achando que ser criança, que ser grande no reino de Deus é ter alguma posição, é ser o maior, é ser o melhor. Não, primeiro vocês precisam se converter, está tudo errado. Vocês nem entenderam, vocês nem entraram. Eles estavam discutindo quem era o maior no reino sem nem ter entrado ainda.
Vocês precisam primeiro se converter. Vocês precisam primeiro entender que não é sobre isso. E aí isso me lembra a igreja de Éfeso. Se você lembra da história lá em Apocalipse, no começo de Apocalipse, o Senhor Jesus ali se revelando a João, ele escreve aos anjos das igrejas, né, que estavam naquele momento, aos líderes da igreja, e uma das igrejas, a primeira que ele escreve, primeiro ou a segunda, não me lembro de cabeça, mas é a igreja de Éfeso. E você sabe que a igreja de Éfeso era aquela igreja que tinha excelentes obras. Ela era reconhecida pelo quão boa ela era em suas obras, em suas ações, o quão doutrinada ela era em combater ali os falsos mestres, enquanto ela servia realmente o povo. Mas Jesus fala algo sobre essa igreja e que precisa ser cravado isso em nosso coração. Eu queria que você abrisse em Apocalipse 2. Apocalipse 2, no versículo 2, a partir do versículo 2, diz assim, sobre essa igreja em Éfeso: Eu conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Eu sei que você não pode tolerar homens maus e que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são. Descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Versículo 4. Preste atenção nele. No entanto, contra você eu tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Jesus fala para essa igreja: ei, parabéns. Você tem feito grandes obras. Você tem agido de forma impecável. Você tem sido uma igreja que tem realmente pregado o verdadeiro evangelho, que tem desviado de falsas doutrinas, que tem abençoado o povo na qual você serve. Muito bom. Mas vocês abandonaram o principal, que é o primeiro amor. Vocês abandonaram a essência de tudo. Vocês abandonaram o que fez, inclusive, vocês fazerem essas obras. O que levou vocês fazerem isso foi o amor genuíno. E por conta de tanto fazer, isso se perdeu. Eu queria te perguntar, meu irmão, minha irmã. Quantos de nós, talvez, lembramos de não ter posição nenhuma, não ter nada, não ter, talvez, status, talvez, relevância, não ter, talvez, alguma posição, e eu não falo só de igreja, mas talvez profissionalmente, talvez em algum outro contexto. Quantos de nós, talvez, não lembramos que nós, quando não tínhamos nada, nós tínhamos o Senhor, e Ele era suficiente. E Ele era suficiente. E Ele era tudo que nós precisávamos. Então, de repente, Ele, por sua infinita bondade, abre portas, abre oportunidades, começa a destacá-lo. E aí, de repente, a gente se encontra num lugar de tremendo ativismo, de tremendo fazer, agendas cheias, semanas que precisam ter mais de 7 dias, dias que precisam ter mais de 24 horas, e de repente a gente não encontra 30 minutos para estar no lugar onde tudo começou. Ser como criança é amar antes de fazer. Se nós pensarmos, um bebê, ele não consegue executar nenhuma tarefa. Dê uma tarefa a um bebê e veja ele falhar miseravelmente. Mas ele tem uma coisa, que ele não consegue nem expressar ainda em palavras. Mas ele ama. E ele depende. O que o Senhor quer falar para nós nessa manhã
é que ser como criança é depender exclusivamente, de forma 100% no Senhor. É depender, é amá-lo antes do fazer. O Evangelho ele não é sobre uma posição, mas como aquela criança que estava completamente satisfeita no colo do Senhor. Ei, perceba uma coisa, o Evangelho não é sobre ser o maior, é sobre ser totalmente satisfeito em estar com Jesus, em estar no colo do Senhor, em dependê-lo de forma total, depender dele de forma total, é amá-lo genuinamente, é entender que o pequeno é o grande, é entender que a humildade não é sobre o que eu faço, mas é sobre quem eu sou diante de Jesus. Eu queria te convidá-lo a, de fato, perceber se hoje você se encontra nesse lugar distante dessa genuidade do amor a Jesus. Se talvez as coisas que você hoje faz te levaram para uma distância de Deus, sem talvez ter saído da igreja, entende? Não é sobre uma distância apenas de se desviar, ir para o mundo e deixar de frequentar uma igreja e tal. Não. Talvez coisas que inclusive você esteja fazendo na igreja estão distanciando de Deus. Porque agora você está vivendo num ativismo do fazer sem amar. Talvez acumulando obras, mas se distanciando do primeiro amor. Eu queria te convidar a ficar de pé. Eu queria, meu irmão, minha irmã, que você saísse daqui com uma verdade. De que o Evangelho é assim, simples mesmo. Você não precisa de muito, não. Você não precisa de grandes palavras, você não precisa de grandes posições, você não precisa de habilidades muito sofisticadas. Isso tudo é bênção se você tiver. Mas eu queria que você saísse daqui entendendo que o Senhor deseja você e não o que você faz. Que Ele possa contar com a sua vida antes das suas habilidades. Sinceramente, meu irmão, eu não preciso do seu dom se eu não tenho a sua vida. Eu não preciso do que você faz. O Senhor não precisa do que você faz. Se Ele não consegue te encontrar no lugar secreto. E esse primeiro amor, eu creio que o Senhor quer reativar em nós nessa manhã. Eu creio que Ele quer batizar o nosso coração como um coração de criança. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu queria que você se concentrasse neste momento em desejar aquilo que o Senhor quer fazer nessa manhã no teu coração. Eu queria que você se concentrasse em perceber que talvez haja algo pulsando aí dentro que fazia tempo que não pulsava, algo que está ardendo aí no teu peito agora, que fazia tempo que não ardia. Esse é o Espírito Santo te tocando e querendo te fazer entender que Ele quer te levar de volta para este lugar de primeiro amor. É o Senhor te lembrando agora que Ele deseja te encontrar amanhã já. Enquanto a música vai sendo ministrada aqui, eu queria que você, no teu lugar, começasse a, de fato, render o teu coração a Ele. Se de repente este amor, ou se talvez não seja sobre o amor, mas seja sobre alguma outra questão, seja sobre a humildade que precisa ser curada em você, seja talvez sobre entender que você não precisa dessa posição, mas que você é amado por Ele.
de que Ele te deseja apenas tê-lo por perto. Se talvez existia uma religiosidade no teu coração, de que você precisava fazer muito para então Ele te aceitar. Ei, o que o Senhor está falando agora é que você já está aceito por Ele. E Ele deseja te transformar à medida que você entende que é aceito. À medida que você se achega, você não vai ficar igual, não é sobre isso, mas é sobre primeiro entender que você precisa se achegar a Ele. Eu vejo corações que estão frios, estão talvez congelados, recebendo um toque do Senhor nessa manhã. Senhor Jesus, Espírito de Deus, vem sobre nós essa manhã. Senhor, toque os nossos corações agora, nos converta para sermos como criança, nos converta, Jesus, a ponto de entendermos, Senhor, que o Teu reino é um reino invertido, é um reino que deseja, Senhor, nos achegarmos como pequenos, como humildes diante de Ti, com amor genuíno, com um primeiro amor, com aquilo que um dia talvez tenha se perdido, com aquilo que um dia talvez tenha sido a realidade. Em nome de Jesus, Espírito de Deus, vem sobre nós e ativa sobre cada coração nessa manhã essa verdade. Espírito de Deus, em nome de Jesus, que o Senhor encontre aqui os corações que estão frios, que eles sejam cheios agora do Teu fogo, Espírito Santo, que eles sejam cheios agora do Teu toque, que eles sejam cheios agora das Tuas águas que ativam em nome de Jesus. Águas que estão paradas agora se movimentem em nome de Jesus. Algo que está parado, algo que está guardado, algo que está arquivado, em nome de Jesus, venha para fora agora, em nome de Jesus. Mais de Ti, Espírito Santo, mais de Ti, Espírito Santo. Ainda de olhos fechados, meu irmão, se de repente você entende, isso aqui não é só para quem está fora da igreja, não. Se você entende que, cara, eu preciso voltar para este primeiro amor. Davi, eu preciso converter o meu coração como de criança. Eu já errei demais, eu já desejei demais essas posições. Eu preciso voltar para este lugar de suficiência em Cristo. Eu queria te convidar no teu lugar a levantar a tua mão como forma de rendição a Ele, como forma de um sinal para o Senhor, de que eu preciso, de que você precisa voltar para este lugar de primeiro amor. Se você está vendo alguma mão levantada perto de você, encoste nessa pessoa, ore por ele. Líderes, pastores, podem ficar à vontade no meio da igreja, em nome de Jesus. Se você está entendendo que você precisa voltar para este lugar, levante a sua mão em sinal de rendição a Ele. Nós queremos orar por você. Isso. Mais, Senhor. Isso. Mais, Jesus. Mais, Jesus. Se está ardendo o teu coração aí, se você deseja sinalizar isso ao Senhor, não deixe para depois, não deixe para o próximo culto, não deixe para uma outra oportunidade. Em nome de Jesus, levante a tua mão, nós queremos, o Senhor quer encontrar você aqui agora, nessa manhã. Isso. Mais, Senhor. Mais, Jesus. Mais, Jesus. Mais, Jesus. Mais, Senhor. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração,
batiza com arrependimento, Jesus. Nos batiza com arrependimento. Converta os nossos corações. Mas, Jesus, nós estamos voltando. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo teu toque. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está voltando corações à essência, voltando corações ao amor genuíno, voltando corações a lugares onde nunca deveriam ter saído. Jesus, eu vejo pessoas correndo de volta para os teus braços, voltando para o teu colo, Jesus. Ah, Senhor, o Senhor deseja encontrá-los de braços abertos. E obrigado porque o Senhor está encontrando agora, nesta manhã. Obrigado, Jesus, pelo teu toque. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Encontre os nossos corações como os de criança, Jesus. A essência és tu, Jesus. Lara.